Olá turma, quem fala é o professor Flávio e eu gravei esse vídeo para explicar sobre porcentagem. Porcentagem é uma proporção cujo denominador da fração é 100. Então aqui a gente tem um exemplo, a gente tem uma fração, é a forma de fração da porcentagem, o denominador é 100, aqui a gente tem o denominador 25. Então uma outra forma que a gente tem de representar é na forma decimal, que é quando a gente divide o numerador pelo denominador. Uma forma mais simples, quando a gente tem o denominador 100, é colocar sempre depois da vírgula, o primeiro número depois da vírgula, a dezena. Então, a dezena aqui é o 2, né? Então, o primeiro número depois da vírgula vai ser o 2. A unidade vai ser 5. Então, o próximo número, o segundo número da casa decimal é o 5. Então, 25. Então, depois da vírgula, 25. Se tivesse um outro número, uma centena, ia ser o primeiro número antes da vírgula, no caso. Nesse caso aqui é 0, né? Porque não aparece nenhum número. E a nossa taxa percentual, que é essa forma aqui, que a gente copia o numerador, quando a fração tem o 100 como denominador, a gente copia o numerador, que é 25, e coloca o símbolozinho de porcento. Então, essa aqui é a nossa taxa percentual, 25%. Então, vou fazer umas contas aqui de exemplo. Quanto que é 75% de R$200? Então, primeiro a gente vai armar na forma de fração, esse 75 aqui. 75 sobre 100 igual. E agora a gente vai colocar esses R$200 aqui, como ele é o nosso total, ele vai ter que ficar no lado do 100, que representa o total também. E esse valor que não aparece, a gente vai colocar um x, que é o valor que a gente está calculando, que é o 75% de R$200. Então vai ficar x igual, a gente vai fazer uma fração aqui. E a gente tem que sempre olhar, depois que a gente armar a conta, qual é o número que está na diagonal do x. Então o x está aqui. Então na diagonal do x a gente tem o 100 nessa conta. Então esse número da diagonal do x ele vai ficar na parte de baixo, ele vai ser o nosso divisor. E os outros números que estão em diagonal, que é o 75 e o 200 aqui, a gente vai multiplicar eles. Eu vou fazer essa conta de vezes aqui, primeiro. 75 vezes 200. Então, 5 vezes 0 fica 0. 5 vezes 0 fica 0. 5 vezes 2 dá 10. Sete vezes 0 vai ficar 0. 7 vezes 0 vai ficar 0. E 7 vezes 2 fica 14. Então, somando, vai descer o 0 aqui. Desce esse 0. Desce o 0. 1 mais 4 vai ficar 5. E desce 1. Então, aqui a gente vai ter 15.000. Como a gente vai dividir por 100, a gente tem que tirar 2 zeros do nosso numerador. Eu posso cortar um zero de cada vez para não se perder. Sempre que eu tiver um zero embaixo, eu posso cortar um zero em cima. Então, 15.000 dividido por 100 é igual a 150. Então, 75% de R$200
é a mesma coisa aqui. 150 reais. Então aquela vírgula de centavos que a gente ignorou no início da conta, que só copiei 200, né? Agora no final a gente devolve. Não tem problema, porque era zero. Um celular originalmente custa 500 reais. Se ele for vendido por 300 reais, qual é a taxa percentual de desconto? Então eu quero saber qual é a taxa percentual de desconto que foi dado nesse celular. Então, primeira coisa, a gente vai calcular o desconto no valor de reais primeiro. Então, se ele custava 500 no início e agora ele passa a custar 300, o valor de desconto que a gente tem aqui é 200. Então, a gente vai ter que calcular a taxa desses 200 aqui, que é o desconto. Então, vamos armar primeiro, né? Eu vou colocar embaixo da fração sempre o total, que é os 500 reais do celular. O valor que a gente tem de desconto, que a gente quer calcular, que é os 200. E nessa outra fração, a gente vai colocar o 100% no lado do total, né? 100% representa o total também. E o valor da taxa que a gente vai calcular agora, que a gente não sabe ainda, é x. Então, x vai ser igual. A gente vai ter que ver qual que é o número que está na diagonal do x. Então, dessa vez a gente tem um 500, né? E os outros dois números em cima, que é o 200 e o 100. 200 vezes 100. Então aqui, como eu tenho dois zeros embaixo, eu posso cortar esses dois zeros que tem em cima aqui, né? Para facilitar aqui a minha conta. Então vai ficar 2 vezes 100, dá 200, dividido por 5. 200 dividido por 5, né? Aqui eu já sei que vai dar 4. 20 dividido por 5 é 4, sobrou um zero, né? Então é 40. Então 40%, né? Como foi feito esse cálculo com o nosso denominador 100, né? O x vai ficar em cima, vai ficar 40, então 40%. A nossa taxa de desconto. O próximo exercício, escreva na forma decimal e na forma de fração irredutível. Então, forma decimal. O primeiro número da nossa forma decimal, em cima no exemplo, ó, ele vai representar a casa das centenas. Então, como a gente tem 20, a gente não tem nenhum número na casa da centena, a gente vai começar com 0, o próximo número é da casa das dezenas. Então, o primeiro número depois da vírgula é das dezenas, que é o 2. E o próximo número, se tiver, né, caso 0, né, da unidade, a gente copia o 0 aqui. Então, essa aqui é a nossa forma decimal. Na forma de fração irredutível, a gente tem que copiar. Deixa eu só copiar aqui decimal. Agora, na forma de fração irredutível, a gente vai colocar na forma de fração, que é 20, que é a nossa taxa, e embaixo 100. E agora a gente vai ter que simplificar a fração para deixar na forma irredutível. Eu já vou simplificar por 10 aqui, porque tem um 0 embaixo e um 0 em cima. Eu posso cortar, né? Então, isso aqui é dividir por 10. Vai sobrar 2 em cima e 10 embaixo. Como é par em cima e par embaixo, a gente simplifica por 2. Então, 1/5, a nossa fração irredutível. Escreva sob a forma de taxa percentual.
Então, a gente tem esse 1,15. Lembrando, né, que o primeiro número na forma decimal representa as centenas, é o primeiro número antes da vírgula. Então, a gente vai ter uma taxa de... Esse aqui é um 100, né, no caso, de centena. Primeiro número depois da vírgula representa as dezenas. E o segundo número depois da vírgula representa as unidades. Então, aqui a gente tem 115%. Questão B, já está com o denominador 100, então a gente já sabe que o numerador que tiver em cima vai ser a nossa taxa percentual, 7%. E questão C, a gente tem uma fração mista, então eu vou separar esse 3 aqui dessa fração que é 4/5, né? Como não está na forma com denominador 100, a gente vai ter que fazer essa divisão para calcular a taxa. Então, 4 dividido por 5. Como esse número aqui é menor que o nosso divisor, que é o 5, né? 4 é menor que 5, eu vou ter que começar a conta com 0, que a vírgula me dá direito de colocar um 0 e continuar a conta. Então, 40 na tabuada do 5 é 8. Então, 0,8 eu vou ter que somar nesse 3 que a gente tem aqui, né? Então, 3, eu vou colocar porque não tinha, né? Completar com 0 para não ficar faltando espaço. Então, 8 soma com 0, vai dar 8, desce a vírgula, 0 soma com 3, fica 3. Então, eu juntei aquela parte que eu tinha separado antes, né? 3,8. Então, como é que a gente faz para transformar número decimal em taxa percentual? A gente lembra que o primeiro número antes da vírgula é da casa das centenas. O próximo número depois da vírgula, no caso, o primeiro número depois da vírgula, é das dezenas. E como não tem número aqui, eu vou ter que completar com 0, porque faltou da unidade, né? Então, 380%. Então, era isso, pessoal.